Queridos, hoje eu vou dar continuidade à série Segredos da Alma, a terceira parte da mensagem, ou do capítulo que fala sobre palavras, bisturis da alma. A primeira parte eu falei que a palavra é como um bisturi. Da mesma maneira como um médico usa o bisturi como um instrumento para atravessar tudo aquilo que impede o homem de chegar até o órgão que precisa ser operado. O bisturi é cortante, é perfurante, assim também a palavra. Na primeira parte eu falei sobre a palavra da serpente e como o diabo muitas vezes ele inocula o seu veneno no mais profundo do nosso ser através das suas palavras. Segunda parte eu falei sobre a palavra do homem. Mas hoje eu vou falar da mais importante, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é o instrumento mais poderoso de cura. O que vocês viram aqui no testemunho é a verdade. E eu quero declarar na sua vida que hoje Deus vai penetrar no interior da sua alma e vai fazer uma obra de restauração completa naquilo que está quebrado, em toda a infecção do inimigo que foi inoculada na sua vida. Hoje Deus vai operar, amém? Queridos, Deus é um Deus que fala. A primeira expressão de Deus na criação, no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz assim: e Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus é um Deus que fala. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, a Bíblia diz que antes de Deus chegar com a sua presença diante de Adão e de Eva, eles ouviram a sua voz. Ou seja, antes de Deus chegar, a sua voz chegou. E eles temeram, porque já haviam pecado. A Bíblia diz, meu querido, que quando o povo de Israel estava no pé do monte Sinai, e Deus começou a falar, a voz de Deus era tão poderosa, que era como se fossem muitos trovões. E o povo não aguentava ouvir, dizia para Moisés: Moisés, peça para ele parar, que ele fale com você e você fale conosco. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Quantos aqui já ouviram o som de uma catarata, como, por exemplo, do Niágara ou a Foz do Iguaçu? Aquele barulho da água caindo poderosamente. Já ouviram isso? A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Diga para a pessoa do teu lado aí: Deus fala. Diga: a palavra de Deus é poderosa. Mas a Bíblia diz também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque a grande verdade, ainda que Deus fale de muitas maneiras, através da natureza, através da sua palavra, nós temos muita dificuldade de discernir quando Ele fala conosco. Sim ou não? Por que tantas pessoas ficam correndo atrás de profetas, esperando ouvir uma palavra? Cuidado! Profetas erram. E tem muita gente aí desesperado porque vive levando a sua vida atrás de profetas. E a palavra de homens é errada, muitas vezes errada. A única palavra inerrante é a palavra de Deus. Agora, nós temos que aprender a discernir ao ouvir a voz de Deus, para que a gente efetivamente tenha uma vida firme. Olhe para a pessoa do teu lado aí, diga: a única palavra inerrante, imutável, irrevogável é a palavra de Deus. Pobre do homem que coloca a sua esperança em cima de profecias de homens. Nessa igreja, se alguém anda atrás disso, porque quer, porque já cansou de me ouvir dizendo: cuidado, não decida a sua vida por profecias humanas, de homens que podem acertar e podem errar. Se eu chegar para você e te der um revólver, tambor de um revólver tem quantas balas? 6. E eu disser para vocês assim: olha,
Tem 3 balas aí. Você tem coragem de fazer uma roleta russa? Você tem 50% de chance de viver ou de morrer. Quantos aqui dariam um tiro na cabeça em cima disso? Gente, 50% está bom o nível. Por que as pessoas não fazem isso? Essa é a percentagem de acerto e de erro dos profetas que andam profetizando por aí. No Velho Testamento eles eram apedrejados, se errasse uma. Hoje o camarada erra e fala, não, desculpe, aí vai reinterpretar. Cuidado, a palavra de Deus é inerrante. E é ela que pode mudar a sua vida, e sobre ela é que você deve construir a tua história. Amém? Deus é um Deus que fala, mas Deus fala pela sua palavra. E a palavra de Deus, ela é poderosa, em primeiro lugar, para restaurar a santidade do ser humano. Salmo 119, verso 9 diz assim: de que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Uma das maneiras mais sedutoras, mais poderosas de Satanás destruir uma vida é através da sexualidade. Vidas se desviam, vidas se perdem, vidas são destruídas, famílias são destruídas, porque pessoas andam dominadas por sentimentos e não por razão. Como é que um homem, como é que um jovem vence as tentações da vida? Observando segundo a sua palavra. Diga para a pessoa do teu lado: se você andar em obediência à palavra, você vai evitar muitos abismos na sua vida. Não pense você que você vai poder enfrentar a tentação. A Bíblia diz que você resiste ao diabo. A Bíblia diz que você pode enfrentar o seu inimigo. Mas a Bíblia diz que você tem que fugir da mulher. Da mulher que vai te levar para o erro. Não pense você que você fala, eu vou chegar lá e eu vou resistir. Você não vai resistir. Como é que você vence? Como é que você pode permanecer fiel? Observando segundo a palavra. A palavra nos mostra, nos dá sinais. Cuidado, por aí você vai cair. A palavra de Deus é assim, irmãos. Ela é prática, ela é direta. Ela nos ensina como devemos andar no caminho de retidão. E ela nos preserva para que não tenhamos que viver debaixo da opressão, da destruição e do pecado. Em segundo lugar, eu quero dizer para vocês que o Salmo 119 inteiro fala sobre a palavra. E no verso 25 diz que a palavra de Deus restaura a vida. O versículo 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Quantos aqui já sentiram assim? Quantos já sentiram culpa, inadequação, incompetência, incapacidade, infelicidade, marasmo, tristeza, abatimento, sentimento de autodestruição? Quantos já sentiram isso? A alma pode se sentir assim. Mas eu quero dizer para você que nenhum antidepressivo no mundo tem a capacidade de fazer com a tua alma o que a palavra de Deus pode fazer. Porque o antidepressivo, ele elimina o elemento químico. Ele equilibra o desbalanceamento, mas ele não cura a raiz. E muitas vezes o sentimento de tristeza, de abatimento, de depressão, tem muito mais a ver com uma razão espiritual que está por detrás. Satanás, ele pinta um quadro horroroso de desesperança, para que você ache que não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz: a minha alma está pegada ao pó. E Davi sabia muito bem o que era isso.
vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra tem vida, sabe por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus, quando andou na terra, onde ele passou, as pessoas eram vivificadas. Se estavam mortas, ressuscitavam. Se sentiam culpadas, como a mulher adúltera, eram perdoados. Amém ou não? Aquele texto que fala da mulher que foi encontrada em adultério, por exemplo. O texto diz assim: aquele que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Sabe como é que é no aramaico? Aquele que nunca pecou com essa mulher, atire a primeira pedra. Em outras palavras, eram todos hipócritas, querendo apedrejar a mulher com a qual eles tinham deitado. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que a palavra de Deus, ela traz vida. Aquela mulher esperava de Cristo uma palavra de condenação e de morte, mas ele disse: mulher, ninguém te condenou. Não, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Naquele momento aquela mulher recebeu um sopro de vida que transformou a sua história. Amém? Eu quero declarar na sua vida: se você entrou aqui hoje morto, cheio de culpa, de tristeza, hoje o Senhor sopra sobre a tua vida palavra de vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a palavra de Deus que pode te levantar, que pode te restaurar, que pode te vivificar. Por isso que Jesus dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta palavra que você lê, que você ouve, ela não é só um alimento para o intelecto, não é só uma instrução, ela é a essência de Deus para produzir vida onde há aridez, sequidão e morte. Satanás quer que você, como crente, viva uma vida miserável, salvo, mas com um testemunho péssimo, com uma luz fosca, com uma palavra amarga, com os ombros descaídos. Mas o Senhor te diz: eu profetizo sobre a tua vida restauração na tua alma, vida para que você se levante neste tempo de trevas como luz. Amém, querido? Olha para a pessoa ao teu lado e diga: Deus tem restauração para a tua alma. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que a palavra restaura a confiança. Versículo 42 do Salmo 119 diz: e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Você já viveu debaixo de medo, de timidez, de culpa, de afronta? Você já se sentiu inadequado, inapropriado, incapaz de enfrentar aquilo que te oprime? A Bíblia diz claramente: saberei como responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. A palavra é âncora, a palavra é espada. A palavra, quando usada na boca de qualquer um, destrói os grilhões. Quando Satanás tentou a Jesus, o Filho de Deus, estava sendo afrontado naquilo que lhe era mais caro, mais precioso, era o seu relacionamento com o Pai. Anteriormente, no capítulo 3 do seu batismo, de Mateus capítulo 3, o Pai fala do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas no capítulo 4, o diabo vem e questiona a verdade de Deus. Você acha que ele não vai questionar as promessas de Deus para a tua vida? O relacionamento que ele tem com você? Se ele fez isso com o próprio Cristo, que eternamente viveu com o Pai, ele vai sempre jogar na tua cara: Deus não se importa com você, você está por sua conta, você está sozinho. Mas a palavra de Deus diz aqui, que nós, quando nos fiamos na palavra, temos resposta para os nossos adversários.
Amém? Então você vai responder ao diabo: Satanás, a palavra de Deus diz isso para mim. A palavra de Deus restaura o louvor. O verso 54 diz assim: os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Davi foi um homem que passou grande parte da sua vida fugindo de Saul, seu inimigo. E o lugar onde ele ficava, irmãos, era árido, deserto, quente. Não tinha conforto, não tinha companhia. Ele não estava nem na presença da arca, onde podia encontrar um pouco de conforto. Mas ele diz assim: nessa minha peregrinação que tem sido a minha casa, no deserto, nas cavernas, que ele trocava de 2 em 2 dias, ele tinha que mudar, porque Saul estava no seu encalço. Nesse momento em que ele não tinha nada aparente, o que ele dizia? Os teus decretos são motivo do meu louvor. E o Senhor mandou dizer para você, querido, que você talvez olhe para o ano de 2015 e possa contar muitas bênçãos. Mas tem alguns que aqui estão, que talvez não possam contar quase nada. Porque ainda estão debaixo da prova, porque ainda estão vivendo um momento de dificuldade, porque ainda não conseguiram vislumbrar como é que Deus vai fazer para desvencilhar esse imbróglio que a sua vida se tornou. Mas eu quero te dizer que você tem a palavra de Deus, e ela pode ser motivo do teu louvor. Davi aprendeu a usar a palavra de Deus, aquilo que Deus lhe falava à alma, para compor cânticos de adoração. Sabe, meu querido, vai chegar uma hora que você vai ter a sua história para contar, como a Valéria contou aqui. Mas enquanto isso não acontece, comece a usar a palavra de Deus como motivo de louvor. Senhor, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. A porta ainda não se abriu, mas vai se abrir. Porque Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Davi podia ser um deprimido, mas não. Os salmos mais lindos que foram por ele compostos, foram compostos em tempo de grande tribulação. O motivo que ele tinha para louvar era só a promessa de Deus. E ele entendia, e ele chamava a sua palavra de decreto. E eu quero te dizer, querido, que aquilo que Deus decreta, nem o inferno e nem o céu pode demover. Você está me entendendo? Ninguém pode mudar. Nem o próprio Deus volta atrás daquilo que Ele promete. Porque a Bíblia diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis na sua vida. Ah, pastor, você não sabe a minha tribulação, mas você ainda tem os decretos de Deus. Então use-os para louvar. Os teus decretos são motivo do meu louvor. A força, a energia. A palavra de Deus, queridos, restaura a direção. Versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu quero usar como figura o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo está estupefato com tudo isso que está acontecendo, com toda a sujeira, toda a corrupção abominável que está vindo à tona. Mas se você perguntar aqui para as pessoas que aqui estão, ninguém sabe exatamente o que é melhor para o Brasil. Uns defendem o impeachment, outros são contra. Eu, pessoalmente, morro de medo de sair a Dilma e entrar o Temer, que para mim é pior. Sinceramente, eu não sei o que é melhor para o Brasil. Mas de uma coisa eu sei: está sentado no trono quem sabe. E eu agradeço a Deus porque nos momentos de maior escuridão, Ele é a luz que aponta a direção.
Então eu tenho orado, Senhor, eu quero justiça, mas o Senhor sabe o que é melhor para o Brasil. Por isso vocês não vão me ver levantando bandeira de coisa nenhuma. Porque maldito aquele que confia no homem. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O que o Brasil precisa é da intervenção poderosa de Deus na nação brasileira. E Ele está agindo, e Ele está operando. Mas na nossa vida, pessoalmente falando, há momentos que a gente não sabe como decidir. Faço esse negócio ou não? Entro nesta direção ou não? Tomo essa decisão ou não? Querido, se você está em dúvida, dúvida é não. Porque tudo aquilo que procede de Deus traz paz e traz fé. Se você está querendo tomar uma decisão e não tem a alegria de Deus nessa decisão, é porque o Espírito ainda não mostrou. Você se lembra do povo de Israel no Egito? Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem andava, eles desmontavam as barracas. Quando a coluna de fogo andava, eles andavam. Quando ela parava, eles paravam. Tem muita gente achando que Deus não vai fazer. Deus vai fazer. Davi sabia disso. Lâmpada para o meu pé, para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tem coisas na vida que a gente não tem nem que perguntar para Deus, porque está explícito na Bíblia. Mas aquilo que não está explícito, como é que você vai fazer? Enquanto Deus não mandar fazer, não faça. Esse é o único jeito que você não vai errar. Você andaria, por exemplo, num lugar onde há penhasco, no escuro, sem luz? Um pé que você coloca em falso é desfiladeira e morte. É assim a nossa vida. A palavra de Deus, seja a palavra escrita, seja a palavra do Espírito na nossa vida, é luz para os nossos pés, é luz para o caminho. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus é um Deus que nos guia. É um Deus que cuida de nós, que aponta a direção. Mas talvez você vai dizer: pastor, mas está demorando muito, eu não vejo aonde eu tenho que fazer alguma coisa. Não faça enquanto Deus não te mandar fazer. Agora, você tem que aprender a ouvir também. Porque tem gente que vai orar, fala e depois sai da presença. Como é que Deus vai falar desse jeito? Então tem gente que fala demais e ouve de menos. Tem gente que ouve demais. Tem gente, queridos, que fala: Deus falou comigo que eu não posso mais comer Kellogg's de manhã. Eu tenho que comer só Albran. Dá licença. Deus não vai falar para você esses mínimos detalhes. Ele não precisa. Você tem liberdade para comer o que você quiser. Inclusive para deixar de comer. Mas sabe, querido, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque Deus fala. Em sexto lugar, eu quero dizer que Deus restaura a proteção que a gente tem. Ele renova, Ele destaca novos anjos. Mas a sua palavra é o nosso escudo. Versículo 114 diz assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Esperar na palavra significa estar debaixo da sua cobertura, debaixo do seu guarda-chuva. Querido, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão.
Os elementos se desfarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você está me entendendo? Os homens se levantam e são derrubados. Mudam os sistemas, mudam os políticos, mudam os líderes das nações, mas a palavra de Deus atravessa as gerações, transformando, restaurando, salvando, curando, libertando, ressuscitando. Ela é o nosso escudo, é nela que nós precisamos esperar. Amém. Jesus conta a parábola de 2 homens que construíram a sua casa em terrenos diferentes. O primeiro sobre a areia. E veio a tempestade, o vento e as ondas, e a casa foi destruída. O segundo construiu sobre a rocha. Vieram os ventos, a tempestade, o mar, e a casa permaneceu. A rocha é o Senhor, mas a rocha também é a sua palavra. Quando Jesus Cristo perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Mashiach, o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele disse: sobre esta rocha, esta declaração de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Querida, a palavra de Deus, ela é rocha firme, e todo aquele que constrói a sua história sobre ela não será abalado. Como é que a tua história vai acabar? Sobre o que você está lançando a tua esperança, os seus sonhos, os teus projetos, as suas ações? Sobre as perspectivas humanas, as filosofias humanas? Eu não dou um mindinho por nada que os homens tenham defendido ou falado. Mas pela palavra de Deus, eu dou a minha vida, porque ela é imutável. O mesmo poder que chamou a existência o universo do nada, o poder da palavra é o poder que guarda a nossa vida. Por isso, queridos, não tenham medo do ano que vem, não. Como é que vai ser o ano que vem? Para você, não sei. Para mim, eu vou estar debaixo da palavra de Deus. Como é que vai ser a minha família? Quem que vai me dar o sustento? Para você, eu não sei. Para mim, eu sei. É a palavra de Deus que se cumprirá, porque todo aquele que invoca o Senhor será salvo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. A palavra de Deus restaura a fé. Versículo 81 diz: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Aqui Davi está falando de 2 realidades que existiam dentro do seu interior. Uma é a realidade da alma, e ele diz: estou desfalecido. Enquanto eu aguardo a salvação, ele não está falando de salvação do céu, não. Ele está falando do livramento de Saul, livramento dos contratempos, das perseguições. E ele está dizendo: Deus, enquanto não acontece o livramento, a minha alma está desfalecendo. E você sabe muito bem que nessa vida, que é uma vida má, que não é justa, a alma das pessoas a cada dia desfalece um pouco. Verdade ou não? Faz uma enquete aí na rua. Como as pessoas veem a vida. Mas Davi conhecia uma outra realidade. Enquanto o Senhor não cumpre a tua promessa, minha alma está ao pó, estou desfalecendo. Mas o meu espírito, eu espero na tua palavra. Deus nunca prometeu para você que a tua alma não vai ficar abalada. Que quando algo acontece, que não é o que você esperava, não vai produzir
tristeza, decepção, desânimo e até depressão. O que Deus está prometendo para você, se você deixar, o espírito que está dentro de você vai ser fortalecido e vai sobrepujar a tua alma. É isso que Jesus disse quando ele falou: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Quando ele está falando da carne, não é isso aqui não. Ele está falando de duas realidades: a realidade material e a realidade espiritual. E a realidade material envolve a sua alma, porque alma é uma palavra que no original é psique, é mente. Mente é físico, embora seja imaterial, você não pega um pensamento, mas faz parte do seu cérebro. Portanto, muitas vezes fica quase que impossível não ser abalado na sua alma. Mas o espírito que nasceu de novo tem a essência e a natureza de Deus. Então, quem vai controlar a sua vida? A química do seu cérebro ou o Espírito de Deus que habita em você e que comunica ao seu espírito? Davi entendia isso. Enquanto eu aguardo a salvação, o livramento, a minha alma desvanece, mas o meu espírito espera em Deus. Diga assim: ainda que a minha alma sofra, ainda que o velho homem se corrompa, eu espero em Deus e na sua palavra, porque o Senhor é fiel. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Eu quero terminar esta pregação dizendo para você que discernir a voz de Deus é parecido com o indivíduo que anda com GPS. Quantos aqui usam costumeiramente o GPS ou o Waze? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu ponho o Waze ou o GPS, eu fico meio inseguro com aquilo, porque de repente ele me manda para um caminho que eu não concordo. Ele fala: entra aqui. Eu falo: não vou entrar à direita não. É ou não é? Aí ele manda você para uns lugares esquisitos, fala: isso aqui não vai chegar de jeito nenhum. Pior do que isso, quando ele fala demais, é quando ele para de falar. Você já andou, já pegou uma estrada assim, ele fica 3 horas mudo. Eu desligo, ligo de novo, reseto, falo: não é possível, ele não está falando, eu errei. Não é isso? GPS é assim, querido. Tem gente que usa bem, mas tem gente que não dá certo para ele. A vida cristã é assim também. Às vezes, Deus para de falar. Simplesmente, querido, porque tem uma regra no GPS. Quando chegar a hora dele mandar você entrar, ele vai mandar. Se ele não mandar, é para você continuar no caminho. E às vezes Deus faz isso com a gente também. Você está lá naquela toada e você começa: será que é por aqui mesmo? Está me dando comichão, tem que pegar outra direção, tem que fazer outra coisa. E Deus está falando: eu não falei nada, continua, minha palavra continua valendo, segue reto. Teve um homem, que a Bíblia chama de o pai da fé, que foi um homem que soube usar como ninguém o GPS de Deus. Primeiro Deus chama ele para ir para um lugar, ele não fala: não vou te avisar, não vou te dizer onde é agora, vai andando. Depois Deus faz uma promessa que para cumprir a primeira parte demorou 25 anos. Olha para o teu irmão do lado e fala: você está achando que está demorando a tua bênção? Quando chegar no céu, eu vou falar para Abraão: uau, você é o cara. Ele vai fazer aconselhamento no céu para todos os ansiosos. Bota a mão aqui, porque eu preciso ser liberto. Mas Abraão estava feliz depois que Deus cumpriu a promessa, nasceu o filho dele querido, Isaque, o filho da mulher amada. E quando Isaque já é um rapazote, Deus, acho que o GPS lá,
o eixo dá um tilt. Agora você vai pegar um caminho de 3 dias para entregar o seu filho em sacrifício para mim. Queridos, eu tenho certeza que a alma de Abraão gritava para ele não ir. Mas ele obedeceu. E o que aconteceu na rota que Deus tinha para Abraão é que para ele chegar no destino dele, ele teve que sair da zona de conforto e entrar na zona do perigo. É igual o GPS com a gente. Tem hora que ele te joga por uns caminhos que você fala, sei lá, viu? Eu não sei não, ainda mais se for à noite. Entre por aqui, entre por ali. Você olha aquelas ruas e fala, meu Deus. Quantos aqui estão tendo que andar fora da zona de conforto? O GPS de Deus ainda está controlando a tua vida. Amém? Mesmo que ele te mandar para uma zona perigosa, continue confiando. Agora, ele pode te tirar da zona de conforto e te levar para a zona do perigo. Mas se você continuar obedecendo, você vai chegar na zona da vitória. E quando ele chegou, queridos, ao pé do monte, que ele olhou para cima, Deus ainda fala para ele, manda esses 2 camaradas que estão com você ficarem, porque agora somos nós. E o Senhor quer te falar também, querido, que antes da tua bênção, da tua vitória, você vai experimentar momentos de solidão, que ninguém vai poder chegar com você naquele lugar, que você vai ter que estar sozinho com Deus, você e Deus, aquele tete a tete, aquela conversa, onde Ele vai te levar ao destino seguro, mas somente e somente se você obedecer e crer. Ele disse, você já pensou se Abraão tivesse desistido naquela hora? Tão perto do destino. Mas ele foi, sozinho com Deus, olhando para o filho amado, sabendo que ia ter que matá-lo. Mas na hora que ele vai completar o ato de obediência, Deus clama do céu e o silêncio de 3 dias de Deus foi quebrado. Foi quebrado para Deus dizer, não quero o seu filho, eu já tenho a provisão. E aquele lugar deixou de ser o lugar do inferno de Abraão e se chamou Jeová Jireh. Porque desde aquele dia, todas as vezes que Abraão passou naquele lugar, ele lembrava que Deus proveu sobrenaturalmente para ele. E Deus está dizendo para você, eu tenho te conduzido por caminhos. Em alguns momentos eu falo com você, em outros eu me calo. Porque eu quero que você desenvolva a obediência e a confiança. Mas eu continuo controlando a sua vida. E quando chegar o momento, Deus do céu vai quebrar o silêncio. E vai te levar até o lugar da tua vitória e da tua conquista. Amém. Não tenha medo de confiar em Deus. Pastor, mas como eu vou saber? Aquilo que é claro na palavra eu obedeço, mas e o que não é? Como eu faço? Ele é competente mais do que você. Você não está conseguindo ouvir? Continua buscando, continua batendo. Vai chegar uma hora que ele vai falar tão claro, querido, que vai ensurdecer você. Você vai ter certeza absoluta da sua vontade, mas em todo esse percurso, a sua mão poderosa, a sua proteção, a sua palavra conduziu a sua vida. Amém, queridos? Quero pedir para você ficar de pé. Satanás utiliza os seus bisturis para inocular o seu veneno, a sua infecção dentro das nossas almas.
Mas hoje a palavra de Deus entrou muito mais profundo. Porque o bisturi do diabo vai só até a alma. Mas a palavra de Deus penetra mais do que espada alguma de 2 gumes. E divide juntas e medulas, a alma e o espírito. E o que Deus está dizendo para você é que hoje esta palavra entrou arrebentando grilhões do diabo. E hoje Ele quer de você uma atitude: obediência. Aprender a obedecer, quando gosta e quando não gosta, quando sente e quando não sente. Porque obediência sim. Você não obedece quando você está afim. Quem entende o princípio da autoridade, obedece porque entende que essa é a vontade de Deus. Nem sempre a tua alma vai concordar com a palavra de Deus. Mas isso não importa, Deus não vai te julgar por isso. Deus vai te julgar pela sua obediência. Isso é fé. Fé não é arrepiar. Fé não é reteté. Qualquer manifestação estereotipada da fé pode ser fé, mas pode ser só um engano da alma. Fé é obediência. Porque eu creio e obedeço. E Deus honra quem obedece a sua palavra. O Senhor quer que você entregue a sua vida hoje para Ele. Quer que você entregue a sua alma para Ele. Os seus medos, os seus sentimentos, o seu futuro, o seu destino. Porque fé, querido, é render-se completamente. Por saber que ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel. Por saber que ainda que sejamos fracos, Ele é forte. E a sua palavra jamais volta atrás. Levante a mão para o céu. Diga: Senhor meu Deus, muito obrigado por poder ouvir a sua palavra, por viver num país livre. Neste momento, milhões de irmãos não podem ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta liberdade. Que tenhamos responsabilidade, na medida que temos acesso a ela, que a obedeçamos incondicionalmente. Eu entrego os meus sentimentos, minhas emoções, minhas percepções diante do Senhor. Perdoa-me, Senhor, por toda desconfiança. Que eu possa ser, ó Deus, como Abraão, alguém que te agrade por sua fé, em nome de Jesus. Sabe, querido, o livro de Gênesis inicia com o homem recebendo como consequência da sua afronta, da desconfiança de Deus na sua palavra, o homem morrendo e sendo banido da presença de Deus. Mas ainda no livro de Gênesis, um homem decide crer na palavra que lhe conduz: Abraão. Por isso Abraão não foi só um homem extraordinariamente abençoado, ele se tornou um abençoador. Eu não quero nem saber o que vai acontecer com o Brasil. O tempo vai dizer. Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal. O que eu quero saber é que eu vou viver com meu Deus, e que eu vou andar dia a dia
obedecendo a sua palavra. Se por algum motivo eu desviar 1 milímetro, que Ele me traga de volta. E essa é a decisão que você tem que tomar. Porque cairão 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será confundido. Porque eu digo isso porque o Senhor falou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, o ano de 2016 será um ano de descanso na tua poderosa mão. A tua sombra me guardará, os teus anjos me protegerão. E como Davi dizia, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Obediência à palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e que a consolação, as consolações do Espírito Santo que habita em nós, nos dirija, nos restaure todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.